Bem, pessoal, vamos iniciar aí os slides da nossa primeira avaliação, certo? Antes de entrarmos nos elementos da comunicação e nas funções da linguagem, temos que entender primeiro a nossa língua, certo? E aí vamos primeiro debater um pouquinho sobre a estruturação e entender o que é língua, linguagem, fala, escrita, oralidade, como isso se baseia e norteia todo esse processo de comunicação que temos, ok? Então a gente tem que predeterminar primeiro o que é essa língua, o que é língua materna, o que é língua portuguesa. Então vamos pegar, por exemplo, o que seja língua e definir, certo? Alguns autores, e vocês vão ver isso nos slides mais à frente, determinam de forma mais grandiosa, dão um conceito dele próprio. Alguns dizem que língua são sistemas de signos convencionais que facultam a membros de uma sociedade a forma de comunicação. Sim, mas o que seria? Vamos trocar em miúdo, vamos entender o que é essa língua. Então, língua nada mais é do que o meio, do que a forma, o método de comunicação de um povo ou de uma sociedade. Por que a gente diz que é de um povo ou de uma sociedade? Porque sabemos que não só existe um tipo de língua. A nossa, por exemplo, vem do latim vulgar, não é isso? É uma língua neolatina, que vem do novo latim, que sofreu modificações e sofre até hoje. As estruturações neolatinas, elas se acabaram, se terminaram. O latim praticamente é uma língua extinta. Mas a nossa língua portuguesa sofre de uma coisa chamada de neologismo, de novas criações de palavras. Então a gente tem que predeterminar o que seja língua, que é esse método, meio ou forma de comunicação de um povo ou de uma sociedade, certo? Sabendo o que é língua, a gente agora vai passar para a linguagem. Os professores, e não é a mesma coisa, não. Língua é essa questão mais delimitada de um povo, de uma sociedade, e linguagem ela é de caráter, de certa forma, universal, certo? Aí você pode me perguntar, mas de forma universal, professor? Por exemplo, às vezes a gente encontra placas de trânsito que correspondem em todo mundo à mesma definição, certo? Então, se você para seu carro, se estaciona seu carro em um determinado local, aqui no Japão, na Índia, e tem um E com aquela circulado fechado, símbolo vermelho, então é proibido às vezes estacionar, proibido parar. Então, ali é uma forma de comunicação, é uma forma de linguagem. Por isso que a linguagem ela não é, de certa forma, presa. Ela é, de certa forma, universal. Então, o que seria linguagem? São todas as formas de comunicação. Todas as formas que se dividem, geralmente alguns autores determinam que se dividem em duas partes. Então, a gente pode ter a linguagem verbal, que é compreendida com a escrita e a fala, e a linguagem não verbal, que são todas as demais que não compreendem a escrita e a fala. Então, placa de trânsito, um gesto, uma mímica, um símbolo, tudo isso aí é uma forma de linguagem. Por exemplo, nós temos dois muito utilizados, que é a estrutura de linguagem de Braille, né, dos cegos. Então são aqueles pontozinhos que eles decodificam através daqueles pontos. E temos uma que é bem, bem brasileira, que é a questão de Libras, que são de gestos, a do surdo-mudo, que hoje em dia está aí à toda e que faz parte da linguagem compreensível para eles, certo? Sabendo agora o que é linguagem, a gente pode também determinar o que seja fala. Bem, fala é a forma individual que eu utilizo para me comunicar. É a forma individual que eu utilizo o meu nível, que vocês vão ver mais abaixo aí nos slides,
o meu nível da minha língua, certo? Porque a gente tem cinco níveis que estão nos slides abaixo e eu já vou adiantando. O primeiro nível é compreendido e conhecido por todos como o formal ou o culto, né? Que é priorizado pela questão da gramática. O nível 2 que temos da nossa língua é o nível que a gente chama de informal ou coloquial, que é o que é utilizado no dia a dia, né? Em conversas, sem tanta preocupação com as estruturas gramaticais, com pontuações, com acentuações. Temos o nível 3, que é o nível regional, que ele é mais voltado para a estruturação da fala, é do regionalismo, certo? Aí é onde vão entrar os alofones, que eu vou explicar a vocês. O nível 4 é o nível das gírias, certo? Então, que determinados grupos utilizam, que às vezes pode passar para o léxico da comunidade ou da sociedade, pode ser incorporado ao nosso dia a dia. E o quinto nível é o nível vulgar, que é aquele que não segue nenhum critério gramatical, que às vezes a gente chama também de vício de linguagem, certo? Então, compreendido rapidamente o que é língua, linguagem e fala, a gente vai passar agora a entender quem são essas pessoas dessa comunicação, dessa troca de informações. E aí a gente entra nos elementos da comunicação, certo? Que são esses que estão nos slides de vocês aí, certo? Então, para se ter esse processo de troca de informações, para termos essa comunicação, nós temos que ter no mínimo duas pessoas. Então, a pessoa que fala, alguns autores chamam de falante, certo? Outros de emissor. A pessoa que escuta, que seria o receptor, outros chamam de ouvinte. Um contexto para que se tenha esse diálogo, um assunto para que se tenha essa conversação, uma mensagem, que essa mensagem é o texto que vai ser produzido nesse diálogo, ok? Nós temos o código, que nesse caso aqui é a língua tratada, no nosso caso o código, para que eu possa passar e vocês entenderem, é a língua portuguesa. Nós temos também o canal é o método, que aí eu estou, para que vocês entendam, eu estou falando e ao mesmo tempo vocês estão lendo. Então o canal aí é minha fala e a leitura de vocês, ok? E nós temos uma coisa chamada ruídos, que é quando às vezes, e geralmente acontece, de não ser compreendido algo. Isso é chamado de ruído. Quando a gente não tem aquela decodificação, a gente não tem totalmente o conhecimento do que a pessoa quis nos dizer, então isso é chamado de ruído, ok? Tem a imagem aí para que vocês tenham uma noção mais prévia do que seria isso. Aqui também, nesse segundo slide, tem uma imagem só ilustrativa para que vocês entendam. Dois bonequinhos, um pede para o outro correr, ele decodifica, entende? E aí faz todo o mecanismo. Aí também tem o processo que leva todos esses critérios: quem é o emissor, quem é o receptor, qual é o contexto, qual é a mensagem, o código e o canal, ok? E aí, nos elementos da comunicação, o autor nos caracteriza dessa seguinte forma: quem diz, a pessoa que está dizendo é o emissor, remetente ou falante. A quem diz, no caso, receptor, destinatário ou ouvinte. O que diz? Aí seria a mensagem, que pode ser verbal ou não verbal, como eu já expliquei a vocês. Ela se divide em duas formas. A mensagem verbal é a escrita e a fala, e a não verbal através de vários outros mecanismos, símbolos, gestos. Como se diz? Aí seria o código ou os símbolos. Pessoal, esses signos aí é a menor parte da estruturação da palavra de sentido, porque a palavra ela se divide em signos linguísticos e em fonemas. Signos é a parte do sentido da palavra.
Fonema é a parte sonora da palavra. A menor parte sonora de uma palavra se chama fonema. Com o que se diz é o canal que você está utilizando, pode ser através da fala, pode ser através da escrita, pode ser através de N situações. Em que circunstâncias te diz é o contexto aí, que é o assunto a qual está levando a esse diálogo, certo? Conhecendo todas essas colocações, o autor diz que para a gente ter uma boa mensagem, é sempre bom levar em critério esses 4 elementos, ok? Principalmente eu vejo esses dois, esse primeiro e esse terceiro na sequência aí, ok? O primeiro que o autor diz é estar ajustado ao receptor. A nossa mensagem, o que a gente vai passar, a gente tem que adequar ao nosso cliente. A gente tem que adequar a quem vai escutar, ao nosso receptor. Então, se a gente vai fazer uma petição, se a gente vai fazer uma oratória para o juiz, então, desde o pronome de tratamento, de todas as palavras colocadas, tem que ser de acordo com aquela autoridade. Da mesma forma, quando a gente vai falar com um cliente que tem um conhecimento mais leigo, menos prático do direito, a gente tem que adequar a nossa fala a que ele entenda, porque senão ele não vai entender nada e não vai, de certa forma, vai ficar dúbio, vai ficar com ambiguidade, sem entender e sem confiar muito. O segundo, ter conteúdo significativo. Ele quer que aquilo ali tenha uma significância para ele, tenha um significado, certo? O terceiro, apresentar um sentido claro. Como eu disse a vocês, o cliente ele vai atrás de vocês para que vocês tirem as dúvidas deles, né? Então ele não quer sair de lá com dúvida ou chegar e sair com mais dúvidas. Então ele quer uma coisa clara. E o pessoal que trabalha, vocês profissionais da área do direito, não trabalham com dúbio, com a situação de conotação, e sim com a situação de denotação. Para recordar, conotação é o sentido figurado, denotação é o sentido real, o sentido dicionário, o sentido realmente que as coisas são. Geralmente o nosso cliente quer isso, não ficar com mais dificuldade no que já vai chegar trazendo para a gente. E não é inconcludente. Ele vai buscar algo que tenha uma conclusão, algo que tenha uma segurança para ele, que tenha uma resolução. Ele não quer sair de lá, sair do escritório de vocês, com dúvidas sobre algo que ele está ali buscando a informação, buscando o aconselhamento de vocês. Ok? Então, aqui nós temos um pequeno slide com aquilo que eu falei inicialmente sobre as estruturas da nossa língua, e o autor diz assim: língua é um código que possibilita a comunicação entre povos e sociedade. Trata-se de um sistema de signos e combinações de sons de caráter abstrato utilizado na fala. Então, língua é o meio, a forma, o código, o método de comunicação de uma sociedade ou de uma comunidade ou de um povo. Linguagem, o autor fala, é todo o sistema de sinais convencionais que nos permitem realizar atos de interação e comunicação. Pode ser verbal ou não verbal. Também expliquei isso a vocês. A linguagem é de forma universal, são todos os mecanismos, os meios de comunicação. Então ela se caracteriza nessas duas estruturas, verbal e não verbal. Verbal é a parte escrita e a parte de fala, e a não verbal é através de mímicas, de gestos, de símbolos, de placas, de vários outros critérios. A fala, o autor diz que é um ato individual que cada membro pode efetuar como o uso da linguagem verbal. Então, a fala é a forma individual que eu utilizo para me comunicar com a minha sociedade, com o outro. Então, como eu já disse a vocês, o nível que eu vou utilizar de minha língua na minha fala é de critério de cada profissional, é de critério de cada pessoa. Eu posso falar no nível
A minha fala pode estar adequada ao nível 1, que é formal, culto, pode estar no nível 2, que é coloquial, informal, no nível 3, que é regional, no nível 4, que é vulgar, ou no nível 5, que é de idioma, certo? O dialeto, o autor diz, ocorre em função das pessoas que usam a língua, ou seja, dos emissores. O dialeto, alguns autores colocam como formas de alofones, formas regionais. Quando eu digo a questão regional, não é só questão de localização. Essa questão regional, ela também passa pela questão de idade, a questão de educacional, ok? Como seria isso, professor? Vejam só, essa estrutura de dialeto tem, dentro de uma mesma localidade, pode ter variações de dialetos. São esses vícios de linguagem e estruturas que, às vezes, dentro da própria comunidade modificam. Pessoas que moram em zona rural podem falar de uma determinada forma e pessoas que moram na cidade falar de outra. Eu, geralmente, quando eu vou ao Recife, o pessoal acha que o meu dialeto é diferente do pessoal da capital. Eu não acho, certo? O dialeto ele é voltado para essa questão regionalística, cultural, de idade e de escolaridade. Já o registro ocorre em função do uso da língua que se faz na mensagem da situação de formalidade. Isso aí quer dizer que o registro é mais voltado para a estruturação de formalidade e na estrutura escrita, ok? Então a gente vai ter que ter mais cuidado no registro, porque geralmente a estruturação escrita pede que a gente tenha o cuidado da norma culta. Isso eu vou explicar a vocês que quando a gente pega estudiosos da parte gramatical, eles prezam pela formalidade do registro, pela escrita bem feita, porque a escrita ela contém seriamente a estruturação do erro, certo? Já os linguistas são as pessoas que gostam de estudar a forma e o método que o outro consegue interpretar o que você diz. Ele não preza pela questão tanto da escrita, e sim pela fala. Então, se eu falo algo, você consegue decodificar, entender e interpretar aquilo, para ele é aceito. O que é que isso quer dizer? Que se eu chego em uma comunidade e alguém diz, vamos ali, vambora ali, para o linguista é aceitável, porque eu vou entender que a pessoa está chamando para ir a algum lugar, vamos em algum lugar, ok? De forma alguma poderia se escrever essa estruturação, ok? É como o oxente, o vice, que muita gente utiliza nos seus jargões do dia a dia. Principalmente a gente que é nordestino, a gente tem geralmente um dialeto próprio. E aí a gente vai entrar nessa estrutura de língua falada e língua escrita. A gente tem que ter o cuidado, pessoal, de não confundir língua falada com língua escrita. Língua falada, a gente é o que a gente chama de algo espontâneo. Você fala e não explica a sua fala. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu digo, você veio aqui fazer o quê? Eu não tenho que dizer que esse que no final da frase, por ele estar no final da frase, ele é acentuado. Eu não tenho que fazer isso. Já na escrita, se eu não colocar essa acentuação, vai ficar errada. Ok? É como se eu dissesse bem assim, não sei o porquê de tudo isso, separado com acento. Eu não falo dessa forma. Ok? Então, a língua falada, ela é bem espontânea, ela é bem mais simples do que a escrita. E a gente não pode escrever da forma que fala. Logo cedo, na explicação, eu mostrei aos outros alunos. Imaginem vocês aí tendo estruturações de dígrafos que não são pronunciados, como a palavra queijo, que se você escrever da forma que você pronuncia a palavra, você não coloca o U, porque você não pronuncia a palavra U no queijo.
ok? Quando você pronunciar a palavra piscina, esse S ele fica subtendido do SC. É a mesma estrutura de nascer, né? Nascer, nascer. E você também não faz essa pronúncia. Então daria muito erro. Então a gente tem que ter o maior cuidado, porque a língua falada não é a mesma estrutura da língua escrita. E assim como a gente também não escreve oxe, rumbora, como eu expliquei a vocês que tem alguns dialetos, vice, che, ba, são termos regionalísticos, só para a questão da fala e não da escrita. E o autor diz o seguinte: não devemos confundir língua com escrita, pois são dois elementos de comunicação distintos. A língua falada é mais espontânea, abrange a comunicação linguística em toda sua totalidade. A língua escrita não é apenas a representação da língua falada, mas sim um sistema mais disciplinado e rígido das regras. Então, a língua escrita, ela preza pela estruturação da nossa gramática normativa, da norma culta. A gente tem que ter cuidado com a questão de concordância, de regência, de tudo isso aí, certo? E aí passamos agora para os níveis da nossa língua. Como eu expliquei a vocês, nós temos 5 níveis na nossa língua. O primeiro nível é o que o autor chama de norma culta, formal ou padrão, certo? É o que preza, esse nível 1 é o que preza por toda a estruturação da gramática normativa. Como vocês sabem, o nome gramática normativa é livro de normas e regras, ok? Então, preza a escrita desse nível 1 pela norma culta. Isso aí vocês vão adequar o nível que vocês vão estar utilizando dependendo da pessoa, da autoridade e do que vocês estão fazendo. Por exemplo, vocês vão redigir uma petição, uma peça, um ofício, um requerimento, uma procuração. Então tem que estar no nível 1, tem que estar na norma culta, tem que estar na norma padrão, formal. Logo porque, como eu disse a vocês, a escrita sugere que esteja nisso. E o autor diz assim: como sabemos, cada língua possui sua estrutura e muitas delas possuem um conjunto de regras, responsável pelo funcionamento dos elementos linguísticos. Esse conjunto de regras é conhecido como gramática normativa, livro de regras e normas. Nela, os usuários da língua encontram a norma padrão de funcionamento da língua, chamada de padrão culto, a qual deveríamos ser reconhecido pelo acessível a todos os falantes da mesma comunidade linguística. Isso é um pouco de utopia, né? A gente sabe que o autor ele fala que todo mundo deveria ter acesso à norma culta, à norma formal, a padrão, mas isso é utopia, isso não existe. Hoje em dia a gente com certeza utiliza 90% do nosso nível 2 e nível 3, que o nível 2 é o coloquial informal e o nível 3 é o regional, certo? Vamos passar agora para o nível 2. E no nível 2 o autor fala o seguinte, que esse nível é voltado para a linguagem coloquial, informal ou popular. A linguagem coloquial é aquela utilizada de maneira mais espontânea e corriqueira pelos falantes. Esse nível de linguagem não segue a rigor todas as regras da gramática normativa, pois está mais preocupado com a função da linguagem. A função da linguagem é o ato da comunicação. É você falar e o outro conseguir compreender, entender o que você está falando. Do que a forma. Ao utilizar a linguagem coloquial, o falante está mais preocupado em transmitir o conteúdo da mensagem do que como esse conteúdo vai ser estruturado. Então a gente está mais preocupado com a pessoa conseguir compreender, entender, decodificar, do que se a regência, a concordância, a pontuação, a acentuação está correta. De maneira geral, os falantes utilizam a linguagem coloquial nas situações comunicativas mais informais, isto é, nos diálogos entre amigos, familiares e etc.,
Quando ele diz isso, é o que a gente utiliza no dia a dia para fazer o nosso bate-papo, a nossa conversação, o nosso diálogo do dia a dia, certo? Imaginem vocês se todo mundo fosse pedir algo a alguém e ao invés de dizer me dê, por favor, isso, dissesse dê-me por obséquio isso. Ou a gente de vez em quando pega as pessoas com expressões como fulano de tal está no telefone, fulano de tal está no banheiro, certo? Porque a gente não fica toda hora se policiando para a norma culta, ok? O nível 3 é a questão regional, certo? Ela está voltada, está direcionada para a fala, eu já expliquei isso a vocês, para a estruturação dos fonemas e dos alofônios que a gente coloca na nossa língua. Oxe, professor, e existe até isso? Existe. Vocês podem olhar aqui de cada região, tem sotaques, tem variações, tem fonemas pré-estruturais que são colocados no nosso idioma todo dia, certo? Isso é comum, pessoal, não se preocupem, certo? Então, o autor diz aí, a linguagem regional está relacionada com as variações ocorridas principalmente na fala. Nas mais variadas comunidades linguísticas, essas variações são também chamadas de dialetos. O Brasil, por exemplo, apresenta uma imensa variedade de regionalismo na fala dos usuários nativos de cada uma das 5 regiões. Então, cada região vai ter essa variação linguística. Por exemplo, a gente fala mais fechado, o timbre mais fechado e não coloca tanta estruturação de fonemas. Mas vocês podem notar que várias pessoas colocam, que é aqueles chiados, são estruturações de chiados, de tremedeiras na estruturação da língua. Vou dar um exemplo. A gente fala a palavra tia, fala a palavra dia. A gente não fala tia e não fala dia. Como a gente também não fala a palavra porta, a gente fala a palavra porta, ok? Isso são estruturas regionalísticas. Assim como outros exemplos que vocês podem ter vários em cada região, certo? O nível 4 são as gírias. Gírias são mais associadas à linguagem coloquial popular e são geralmente pré-estabelecida por grupos dentro de uma sociedade. Esses grupos podem ser adolescentes, podem ser grupos de profissionais de uma determinada área. Vocês que são da área do direito, vocês vão ver que vocês, dentro da área de vocês vão ter gírias específicas para a profissão de vocês, assim como médicos têm, assim como outros profissionais têm para suas áreas. Essas gírias, elas podem ficar em desuso com o tempo, elas podem ser utilizadas só entre o grupo de vocês, elas podem ser externadas para a sociedade e serem colocadas no léxico da sociedade. Então podem ser incorporadas depois essas gírias à nossa sociedade, com o mesmo sentido daquele grupo ou com um novo sentido. Então o que é que o autor diz aí? A gíria é um estilo associado à linguagem coloquial popular, com meio de expressão cotidiana. Ela está relacionada ao cotidiano de certos grupos sociais e pode ser incorporada ao léxico de uma língua conforme sua intensidade e frequência do uso pelos falantes. Mas, de maneira geral, as palavras ou expressões provenientes das gírias são utilizadas durante um tempo por um certo grupo e depois substituídas por outros de outro grupo. É caso, por exemplo, de uma gíria bastante utilizada pelos falantes da década de 80 e 90, chuchu beleza, mas que atualmente está obsoleta. Vejam só, eu não sei onde esse cidadão quis chegar com essa situação de chuchu beleza, ele criou esse termo, chuchu beleza. E todo mundo incorporou esse ditadozinho ao dialeto naquele tempo. Trocando hoje em dia é como se estivesse dizendo, tá bacana, tá legal, tá ótimo, não sei. E tem várias gírias que com o passar do tempo vão se modificando, certo? O pessoal tinha antes dizer que era uma gata, uma ficante, hoje é um crush, uma coisa assim. Então vão se incorporando novas gírias ao nosso cotidiano, ao nosso léxico de palavras, certo?
O nível 5 é o último aí, a linguagem vulgar. E o que é que o autor diz? A linguagem vulgar é exatamente oposta à linguagem culta padrão. As estruturas gramaticais não seguem regras ou normas de funcionamento. O mais interessante é que, mesmo de maneira bem rudimentar, os falantes conseguem compreender a mensagem e seus efeitos de sentido nas trocas de mensagem. Podemos considerar a linguagem vulgar como sendo um vício de linguagem. Isso vocês já ouviram muito. Muita gente fala, rapaz, fulano, cicrano tem um vício de linguagem. De certa forma, um erro na questão da pronúncia das colocações das palavras. Veja alguns exemplos bastante recorrentes na nossa língua. Nós vai, para mim ir. Olha, esse segundo é bem interessante, que muita gente ainda me pergunta. Pessoal, esse mim, geralmente, ele vem no final, não é isso? E fora isso aí, é muito simples. O mim, ele não conjuga ação, ele não conjuga verbo, ele não faz a ação. Então é para eu ir. Eu é quem vou fazer a ação. E como eu já disse, geralmente esse mim vem no final de estruturas de frase. Certo? Tem um pequeno... eu coloquei um pequeno slide aí para que vocês entendam aí esses critérios e esses níveis, os elementos que a gente estudou, certo? E aí vamos passar agora para as funções da linguagem, certo? Professor, e o que é que tem a ver elementos da comunicação com funções da linguagem? Tudo. Uma coisa está interligada à outra. Cada elemento está interligado com sua função e vocês vão ver aí. Nesse slide eu só coloquei o que a gente tinha colocado inicialmente dos elementos. Emissor, quem fala, referente é o assunto, receptor, quem a escuta, mensagem é o texto, código é a língua e o canal o meio, né? Já no slide agora, vocês vão ver que cada elemento casa com uma função. Cada elemento está voltado a uma função, está direcionado a uma função. Como podem ver aí, a função emotiva está ligada ao elemento emissor, ou vice-versa. O elemento emissor está ligado à função emotiva. O elemento contexto está ligado à função referencial. A função conativa está ligado ao elemento receptor, quem recebe a mensagem. A função poética está ligado ao elemento mensagem. A função fática está ligada ao elemento canal e a função metalinguística está ligado ao elemento código. Vocês vão entender mais agora no decorrer dos demais slides. Então, só lembrando, cada elemento está ligado a uma função, cada função está ligada a um elemento, ok? Vamos começar pela função referencial ou denotativa. Alguns autores chamam essa função de referencial, alguns autores vão chamar de função denotativa, ok? Denotativa, sentido de denotação, de dicionário, sentido real, ok? A que elemento essa função está voltada? Ao referente. E que elemento é esse? O contexto. Lembrando, o elemento contexto está ligado à função referencial. E o que é que essa função faz? A função referencial, a única coisa que ela faz é informar, sendo imparcial. O que ela quer fazer é dar uma informação. Ok? Vamos lá. O autor diz assim, função referencial ou função denotativa. Palavra-chave, referente, que aí é o contexto, o elemento contexto. Transmite uma informação objetiva sobre a realidade,
dá prioridade aos dados concretos, fatos e circunstâncias. É a linguagem característica das notícias de jornais, do discurso científico e de qualquer exposição de conceito. Coloca em evidência o referente, ou seja, o assunto, o contexto ao qual a mensagem se refere. Olhem um exemplo aí. Numa cesta de vime, temos um cacho de uvas, uma maçã, uma laranja, uma banana e um morango. Vejam só que a pessoa que quis dar a informação a outro só quis dizer o que estava dentro daquela cesta. Não disse se as uvas eram doces, se eram verdes, se eram roxas, se a maçã era vermelha, se a maçã era verde. Ele só quis informar. Então, a função referencial, ela está ligada ao elemento contexto, o assunto, e serve como base de informação. A função 2 é a função emotiva ou expressiva. Alguns autores chamam de expressiva, outros chamam de emotiva. Está ligado ao elemento emissor, aquele que fala, certo? Então, a função emotiva está ligado ao emissor. E o que é que essa função faz? Ela está voltada para emoções, ok? As emoções que estão presentes no diálogo, no texto. E o autor diz assim: reflete o estado de ânimo do emissor, os seus sentimentos e emoções. Um dos indicadores da função emotiva num texto é a presença de interjeições, de alguns sinais de pontuação, como reticência e ponto de exclamação. Quando eu digo, por exemplo, eu como emissor, eu estou com dor de dente, só eu estou sabendo aquela emoção, aquela dor. Quando eu digo que eu estou amando alguém, só eu posso saber daquela emoção, daquele sentimento. O receptor está ali apenas para escutar ou ser convencido, mas eu, como emissor, eu estou tentando passar emoções. E aí tem alguns exemplos. Ah, que coisa boa. Tem um pouco de medo. Nós te amamos. Tudo tem uma emoção aí, se vocês prestarem atenção. Então, a função emotiva está ligada ao elemento emissor e nos transmite a ideia de emoções, de sentimentos. A função número 3 aí é a função conativa. Alguns autores chamam de apelativa. Ela está voltada para o elemento receptor, ok? Então, a função apelativa, a função conativa está voltada ao elemento receptor. E o que é que essa função tem de critério? O critério principal dessa função é ser convencido, ok? É tentar ser convencido. É alguém tentar convencer alguém. Como seria isso? Eu me lembro bem que geralmente essas propagandas, como eles são emissor e nós os receptores, eles fazem como forma de apelação, apelando para você. Você passa numa loja e escuta: compre isso, o preço está excelente, apelando para a sua emoção. Tinha uma propaganda, como eu disse a vocês, bem antiga, da Batom Garoto, que eu era criança e achava bem interessante que ela ficava só: compre batom, compre batom. E a gente ficava com uma vontade danada de comprar. Então, a forma apelativa para a gente, que é consumidor, tentar comprar aquilo que está sendo, o emissor está nos solicitando. Então, o que é que o autor diz? Seu objetivo é influenciar o receptor ou destinatários com a intenção de convencê-lo de algo ou dar-lhe ordens. Vocês vão ver que geralmente os verbos são empregados no imperativo. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso do tu e você, ou o nome da pessoa, além dos vocativos e imperativos. É uma linguagem usada nos discursos, sermões e propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor. Exemplo: mãe, vem cá, não perca esta promoção. Então, a função conativa ou apelativa, ela está ligada ao elemento receptor.
e tem como finalidade convencimento, apelação. A função 4 é a função poética, que está ligado ao elemento mensagem. E o que é que isso quer dizer? Que a função poética quer chamar a atenção para a mensagem, para o texto, a beleza que o texto vai ter ou a beleza que aquele texto foi criado. Geralmente, a gente encontra essa função poética nas poesias, nos poemas, mas não só isso. Em livros de autoajuda, em músicas, que ali a gente está mais centrado na questão da beleza do texto. Ali ele não está tentando convencer ninguém, está tentando passar informação, ele está apenas fazendo uma forma a qual o texto fique mais belo. E são muito utilizados aí as figuras de linguagem, da estrutura de estilística da língua portuguesa, que são aquelas estruturas que vocês já estudaram muito. Metáfora, metonímia, catacrese, hipérbole, todas são figuras de linguagem que servem para embelezar, diferenciar o nosso texto. E o autor fala, é aquela que põe em evidência a forma da mensagem, ou seja, que se preocupa mais em como dizer do que o que dizer. O escritor, por exemplo, procura fugir de formas habituais e expressão, buscando deixar mais bonito seu texto, surpreender, fugir da lógica ou provocar um efeito humorístico. Embora seja própria da obra literária, a função poética não é exclusivamente da poesia, nem da literatura em geral, pois se encontra com frequência em impressões cotidianas de valor metafórico na publicidade. Metafórico aí é uma metáfora, né? Algo de comparação, certo? A lua era um desparrame de prata. Esse desparrame que Jorge Amado utilizou para comparar a lua aí, de forma comparativa, é só uma metáfora para embelezar ou chamar a atenção ao texto dele. Então, a função poética está ligado ao elemento mensagem e tem como característica a beleza do texto, ok? A quinta função é a função fática, que está ligada pelo elemento canal, certo? E a característica dela é manter, prolongar ou encerrar um diálogo. Geralmente, manter ou prolongar. Oxente, professor. E como seria isso? Olha, um exemplo bem simples da função fática é uma conversa telefônica, porque quando você telefona para alguém, você não diz alô, tudo bom e desliga. Você diz oi, tudo bom, como você está? E espera a outra pessoa responder. Ela responde algo, você pergunta ou responde algo, e aí tem um diálogo. E isso é o que acontece na função fática, ok? Então a função fática está ligada ao elemento canal, que tem como característica prolongar, estabelecer diálogos. E o autor diz o seguinte: tem por finalidade estabelecer, prolongar e interromper a comunicação. É aplicada em situações em que o mais importante não é o que se fala, nem como se fala, mas sim o contato entre o emissor e o receptor, essa troca de informações. Fática quer dizer relativo ao fato, ao que está ocorrendo. Aparece geralmente nas fórmulas de cumprimento. Como vai? Tudo certo? Tudo bem? Ou expressões que confirmam que alguém está ouvindo ou está sendo ouvido. Sim, claro, sem dúvida. Entende? Não é mesmo? É como se você estivesse conversando com alguém e sempre buscando que ela estivesse prestando atenção naquilo que você fala. Você fala assim, está escutando? Está prestando atenção? Para ver se a pessoa dá uma resposta pertinente ao que você está conversando. É a linguagem das falas telefônicas, saudações e similares. Exemplo, alô, está ouvindo? A pessoa diz, estou. Como é que você está? E aí continua o diálogo. Então, função fática está ligada ao elemento canal e tem como característica estabelecer, prolongar um diálogo ou uma conversa. E para finalizar esse primeiro momento, a última função, que é a função
metalinguística, ok? A função metalinguística ela está ligada ao elemento código, certo? E qual é a sua característica? É de definição, é de dizer, conceituar aquilo que está em evidência. Como seria isso, pessoal? É como se eu dissesse o que é fala. E para mim dizer o que é o conceito de fala, eu tenho que falar. Ficou claro? Não, mas tem um exemplo lá embaixo, mais simples e vocês vão entender. Então, a função fala é explicar o código pelo código, é explicar o que é língua pela língua, é explicar o que é fala pela fala. É a gramática explicar o que é substantivo, tendo na gramática um substantivo, é o dicionário explicar palavras. É isso que a metalinguagem faz. Então vamos lá. Esta função refere-se à metalinguagem, que ocorre quando o emissor explica um código usando o próprio código. É a poesia que fala da poesia, de sua função e do poeta. Um texto que comenta outro texto. O que seria isso? Uma intertextualidade, um texto baseado em outro texto, em estruturas de outro texto. As gramáticas e os dicionários são exemplos de metalinguagem. Exemplo: frase é qualquer enunciado linguístico com sentido acabado. Para dar a definição de frase, eu usei aí uma frase. Para me explicar o que é fala, o que é língua, eu usei a minha fala. Observações. Em um mesmo texto podem aparecer várias funções da linguagem. Não é predominância de um texto ter apenas uma função. Vocês vão encontrar textos que têm todas, raramente vai ser assim, mas geralmente eles vão ter entre 2, 3, 4 funções de linguagens distintas para cada texto, ok? Ficamos por aqui nesse primeiro momento com essas explicações. Uma boa noite a todos. Qualquer dúvida estou à disposição.